Graça e paz, livres em Cristo. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir ela comigo. Em João capítulo 11, nós vamos ler apenas o verso 37. João 11, 37. Amém, queridos? Irmãos, eu não sei você, mas eu ainda estou literalmente impactado pela glória que Deus derramou no último culto, no culto de domingo. O que Deus fez, a quantidade de testemunhos que foram contados imediatamente no final do culto. Nós vimos a glória de Deus, vimos a ação de Deus. Nosso Deus é extraordinário. Nosso Deus é um Deus de milagres extraordinários. Isso é maravilhoso demais. E eu quero convidar você a receber essa palavra da parte de Deus nessa noite, porque nós estamos num mês onde é o mês do planejamento, e Deus liberou uma palavra sobre nós no início desse mês, de que esse mês será um mês onde Ele manifestará muitos milagres, e nós já estamos vendo isso. E eu quero, em nome de Jesus, guiado pelo Espírito Santo, fortalecer a sua fé, para que você possa viver os grandes e extraordinários milagres de Deus nesse mês de dezembro. Então leia comigo João capítulo 11, verso 37, e a palavra do Senhor nos diz assim: mas alguns deles disseram: Ele não abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Só até aqui, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, mais uma vez nós oramos ao Senhor, clamamos pelo poder do Teu Santo Espírito, que o Teu Espírito Santo, Deus amado, seja liberado nesse lugar, e cada canto, Deus amado, dessa igreja, desse templo, cada canto, Deus amado, da casa dos Seus filhos e filhas que estão diante dessa transmissão, seja inundado pela glória da Tua presença, Senhor. Pai amado, manifesta o Teu poder entre nós. Pai Santo, que debaixo do céu de milagres que o Senhor liberou sobre nós, possamos receber a Tua palavra e, inundados pela Tua glória, possamos viver grandes e extraordinários milagres da parte do Senhor. Pai Santo, o maior de todos que nós pedimos ao Senhor, Pai amado, gera em nós cada dia mais intimidade e conhecimento do Senhor, Pai. Que possamos ir cada vez mais profundo no Teu coração e na mente do Senhor. Revela-nos a Tua vontade. Esse é o pedido que Te fazemos. Para isso, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, mais uma vez eu Te peço, que não seja a voz da minha vontade, que não seja a voz da minha alma, Deus, a falar com os Teus filhos. Pai, eu não tenho nada que possa mudar a vida deles. Apenas o Teu Espírito tem esse poder, apenas o Senhor tem esse poder. Por isso te pedimos, Pai, que o som a ser ouvido nessa noite seja o som da voz do Teu Santo Espírito, e que ao som da Tua voz, milagres aconteçam para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus, assim nós oramos, confiando na Tua bondade e graça. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. Você já ouviu várias pregações dentro desse texto de João 11, mas eu quero abordar com você algumas coisas aqui relacionadas ao tema dessa noite. E o tema da mensagem de Deus para nós nessa noite é o Deus dos milagres extraordinários. O Deus dos milagres extraordinários. Esse é o tema da mensagem de hoje. O nosso Deus é um Deus de milagres extraordinários. E eu quero convidar você a observar isso nessa noite, porque nós glorificamos a Deus porque Ele é um Deus de milagres extraordinários, mas não observamos quais os processos acontecem para que o extraordinário de Deus se manifeste na nossa vida, como se manifestou na vida de homens e mulheres no passado. O extraordinário de Deus só vem quando nós vivemos os processos que esses homens e mulheres viveram. Então, quando nós olhamos para o nosso texto dessa noite, esse texto de introdução, nós vemos que Jesus, Ele foi criticado por alguns judeus que estavam ali na cidade de Betânia, e eles declararam o seguinte: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. Quem era o homem que eles estavam falando aqui? Nós sabemos muito bem, esse homem era Lázaro, o amigo de Jesus. Maria e Marta, irmãs de Jesus, irmãs de Lázaro, mandam uma mensagem para Jesus. Nós vemos isso lá no verso 1 em diante, do verso 1 em diante, e nós vemos o seguinte, uma coisa que é muito importante observar, o que está no verso 2. O verso 2 de João 11 diz assim: Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Guarda isso aqui na sua mente, guarda isso no seu coração. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos.
Isso aqui é importante você guardar, porque quando Maria e Marta mandam a mensagem para Jesus, elas mandam a seguinte mensagem, verso 3: Senhor, aquele a quem amas está doente. E aí o verso 4 diz: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E aí os dias passam e Lázaro morre. E aí a fala de Jesus, a mensagem que Jesus mandou entregar para Marta e Maria, parece que caiu por terra. Porque Jesus disse: avisa para elas que essa doença não é para a morte, é para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, quando Lázaro, adoecendo cada vez mais, chega ao estado de morte, Maria e Marta veem a palavra de Jesus como que caindo por terra diante dela. Quantas vezes isso já aconteceu conosco? Deus libera uma palavra e aí nós ficamos esperando que aquilo que Deus falou se cumpra, e parece que o tempo vai passando, e quando nós vamos observar detalhes daquilo que foi liberado, parece que ao invés da palavra estar se cumprindo, parece que ela está caindo por terra. Parece que aquilo que nós esperamos que Deus liberou que vai acontecer, não vai acontecer, porque já era, acabou, não tem mais jeito. Então, quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós podemos aprender lições muito preciosas aqui. Vamos observar o seguinte: a Maria, irmã de Lázaro, que mandou a mensagem para Jesus, como o verso 2 diz, era aquela que entrou na casa de Simão o leproso, prostrou-se aos pés de Jesus, por detrás de Jesus, chorou, beijou os pés dele, chorou nos pés dele, derramou óleo precioso nos pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os cabelos dela. Essa Maria, irmã de Lázaro, se alguém ainda tinha alguma dúvida quanto a isso, acredito que não, é aquela que Simão diz assim: se ele fosse realmente um profeta, ele saberia quem é essa mulher e que espécie de pecadora é ela. Tanto que o cabeçalho do texto bíblico, quando vai se referir a esse fato de Maria derramando o bálsamo aos pés de Jesus, fala sobre uma mulher pecadora que entrou na casa de Simão. Ali Maria é retratada exclusivamente como uma mulher pecadora. Jesus deixou claro o motivo dela, qual foi a motivação dela para ter feito aquilo. Quando Jesus diz para Simão que quem muito foi perdoado, muito amou, Jesus diz: por isso que ela está praticando esse ato. Ela tem consciência do quanto ela foi perdoada, por isso ela muito me amou. Maria estava fazendo aquilo como um ato de gratidão pelo perdão de Jesus para com ela. Maria quebrou o vaso precioso, derramou o óleo mais precioso ainda aos pés de Jesus, num ato de gratidão pelo perdão que Jesus havia liberado sobre ela. Mas agora o tempo passa e Maria manda uma mensagem para Jesus, e Jesus não responde o pedido de Maria. Talvez você olhe para a sua vida e vê assim, a doença está aí, e você fala: meu Deus, mas eu sou ofertante fiel, sou dizimista fiel. A doença está aí, mas você diz assim: mas Senhor, faça a tua obra, por que isso está desse jeito? Às vezes sua família está de cabeça para baixo, você fala: mas Deus, eu faço a sua obra, por que o Senhor está permitindo tudo isso? E talvez você esteja não falando exatamente igual, mas pensando da forma que os judeus pensaram. Será que Jesus não poderia impedir essas coisas de acontecerem na minha vida? Será que Jesus não podia impedir esse mal que está afetando a minha casa? Será que Jesus não podia impedir esse mal que está afetando a minha saúde? Será que Jesus não podia impedir? Por que Deus está permitindo essas coisas? Na Bíblia nós encontramos muitos porquês dos homens, mas também encontramos muita manifestação de milagres extraordinários da parte de Deus. Tem muito porquê que nós nunca vamos entender aqui na terra, mas toda dúvida que a nossa natureza pecaminosa, toda dúvida que a nossa finitude produz em nós, será sanada quando nós estivermos diante dele e estivermos num corpo transformado, pensando como ele, enxergando como ele, vendo como ele. E esse dia está para chegar, quando nós estaremos nas nuvens com Cristo e seremos semelhantes a ele, como a Bíblia diz. Então nós o veremos como ele é,
não como uma imagem no espelho, nós o veremos face a face, é o que a Bíblia diz. Mas enquanto isso existem os porquês. Por que que Deus não impediu Sadraque, Mesaque e Abednego de entrar na fornalha? Por que que Deus não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões? Por que que Deus não impediu José de ser levado como escravo? Por que que Deus não impediu Davi de viver toda a perseguição que ele viveu por meio do rei Saul? Por que que Deus não impediu Jesus de ser pendurado naquela cruz? Por que que Deus não impediu? E ouvindo esses porquês, você já diz assim: porque Deus tinha um propósito em todas as coisas. É fácil lembrar disso quando você olha para os porquês dos outros, mas quando são os seus porquês, parece que alguns esquecem. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que o seu porquê tem um propósito de Deus, o seu problema tem um propósito de Deus, a sua doença tem um propósito de Deus, a luta da sua família tem um propósito de Deus, a sua dificuldade tem um propósito de Deus. E sabe, esse nosso Deus, ele é extraordinário. Ele é extraordinário em todas as ações dele. Ele não age de modo comum, ele age de modo extraordinário. Quando ele estava pendurado na cruz, disseram para ele assim: você não é o Cristo? Desce daí, salva-te. Até o ladrão da esquerda disse a mesma coisa: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Quando Pedro pegou a espada para cortar a orelha do soldado do servo do sumo sacerdote, Jesus disse: Pedro, guarda essa espada. Se eu pedisse ao meu pai, ele enviaria centenas de anjos para poder batalhar em meu favor. O nosso Deus foi para a cruz, foi pendurado naquele madeiro, passou por todo o sofrimento necessário que ele tinha que passar. Ele não deu ouvido à acusação dos acusadores, porque ele sabia que havia um propósito maior. E a minha pergunta para você nessa noite é: você sabe que Deus tem um propósito maior para a sua história, sim ou não? Você sabe que Deus tem um propósito maior para esse problema que você está vivendo, sim ou não? Você sabe que Deus está agindo desde o início desse problema em seu favor, sim ou não? E aí talvez você diga: sim, eu sei. E aí o Espírito Santo diz para você: então por que você duvida durante a caminhada? Sabe o que Deus está fazendo nessa noite? Ele está sacudindo a nossa fé, para poder tirar toda a casca de incredulidade, para poder tirar toda a poeira de incredulidade, para que você possa viver nesse mês de dezembro, de fato, grandes e poderosos milagres da parte de Deus. Se você crê nisso, diga: eu creio. Aleluia, aleluia. Então olha, repara comigo, Jesus preferiu chorar. Presta atenção nisso. Jesus preferiu chorar com a dor das amigas dele do que interferir no processo de Deus. E tem crente que tenta fazer de tudo para interferir no processo de Deus, porque não quer chorar. O verso 35 é o menor verso da Bíblia, e ele diz: Jesus chorou. E quando Jesus chorou, o verso 36 diz que os judeus que estavam ali, alguns disseram: veja como ele o amava. Porque pensa comigo, hoje em dia, na nossa sociedade, que não é uma sociedade machista, né? Uma sociedade que não tem aquele preconceito do machismo tão impregnado. Mesmo assim a gente ainda tem aquele negócio de homem não chora. Para com esse negócio, homem não chora. Agora pensa numa sociedade 100% machista, 100% patriarcal, uma sociedade onde o homem chorar era um sinal de fraqueza. É por isso que aqueles homens ficaram tão impressionados. Veja como ele o amava, porque ele estava chorando pela morte do seu amigo. Mas você não pode se esquecer nunca disso. Quando você pensar em interferir no processo do tratamento de Deus na sua vida,
Quando você pensar em pedir assim, Deus, tira esse problema. Quando você pensar em dizer assim para Deus, Deus, eu não aguento mais, eu não quero nem a vitória que vem depois, só me tira dessa prova. Quando você pensar em fazer isso, lembre-se, Jesus preferiu chorar a dor das amigas dele que perderam o irmão. Ele preferiu chorar a dor da morte do amigo do que interferir no processo de Deus. Ele foi no processo de Deus até o final. Ele deixou claro, por uma direção do Espírito Santo, essa doença não é para a morte, é para que Deus seja glorificado e para que o Filho de Deus seja revelado por meio dela. E aí, queridos, quando nós lemos isso, parece que não bate dentro de nós assim, ó. Deus tem feito isso na minha vida desde o começo. Desde o começo desse seu problema, Deus tem feito isso. Tem trabalhado com esse problema para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Jesus, vem em meu favor. Aí ele diz, não, agora não. Jesus, vem em meu favor. Ele diz, agora não. Lembra de Paulo pedindo a Deus para tirar dele o espinho da carne? A resposta de Jesus foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Da mesma forma, Deus diz para você nessa noite, enquanto você está pedindo para Ele tirar o problema da sua vida, você não vai ver o milagre, você só vai tardar a bênção, só vai tardar o milagre. Não se preocupe com o processo que você está vivendo, se preocupe em ser fiel a Deus no processo e confiar que aquele que fez milagres no passado continua sendo um Deus de milagres extraordinários. Ele não mudou. Ele não mudou. Aí repara, o texto bíblico diz que aqueles homens, enquanto alguns disseram assim, olha, veja o quanto ele ama, outros declararam o seguinte, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? E aí? Quantos milagres Jesus já fez na sua vida? E quantos milagres você já viu Jesus fazer? Quantos testemunhos você já ouviu de milagres poderosos que Deus já fez? Quantos testemunhos gloriosos, quantas manifestações de milagres de Deus você já viu na sua história? E você com certeza vai dizer, eu já vi muitos milagres, eu já vivi milagres, eu já ouvi muitos testemunhos. E aí eu digo para você, sabe qual é o nosso grande problema? É sempre imaginar que na nossa vez, Deus vai falhar. Aí eu pergunto para você, você conhece na história algum momento onde Deus falhou? Você conhece na história algum momento onde Deus falhou? E aí se você diz, não conheço nenhum momento, realmente não existe nenhum momento na história onde Deus falhou, porque Deus não falha. O meu Deus, o seu Deus, Ele é um Deus que não falha. E aí você diz assim, oh glória, aleluia. E eu digo para você, dê glória, dê aleluia, mas aceite os processos de Deus, porque eles estão preparando você para viver um milagre extraordinário. Aleluia! Se você crê nisso, libere um som de glória. Então repara, nos processos que Deus usa para nos levar a milagres extraordinários. Sabe por que Deus não quer fazer milagres insignificantes na sua vida? Repara, tem tanto milagre que Deus já fez na sua vida, que tem alguns que você nem lembra quando aconteceu, como aconteceu. Você não lembra de nada, você só lembra assim, ó, um dia eu vivi um milagre assim. Mas como que foi? Onde que foi? Quando? Não me lembro, mas eu sei que Deus fez um milagre. Milagres extraordinários ficam registrados na história. Só que milagres extraordinários não acontecem de modo ordinário. Milagres extraordinários acontecem de modo extraordinário. Vem curar o seu amigo que está doente, aquele a quem o Senhor ama. E ele diz, não. Porque se ele fosse curar o amigo dele que estava na cama, um monte de gente viu ele curando enfermos, mas quem tinha visto ele ressuscitar mortos? Aquelas pessoas que viram ele ressuscitar Lázaro nunca mais foram as mesmas, pode ter certeza disso.
E eu profetizo na sua vida em nome de Jesus, que se você aceitar os processos de Deus, as pessoas que vivem ao seu redor nunca mais serão as mesmas a partir do milagre extraordinário que Deus vai realizar na sua vida. Aleluia! Elas serão transformadas pelo extraordinário de Deus. Mas nos milagres extraordinários de Deus acontecem os processos extraordinários. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante do rei, da estátua do rei. Deus podia ter livrado eles de entrar na fornalha. Mas se Deus tivesse livrado eles de entrar na fornalha, seria um milagre ordinário, comum, que pode acontecer com mais facilidade. Alguns até diriam assim: não, Sadraque, Mesaque e Abednego devem ter feito algum acordo com o rei. Alguns até diriam assim, quando eles saíssem da presença do rei, diriam assim: ah, eles foram livres. Imagina se Deus tocasse no coração do rei e o rei dissesse assim: não, libera eles. Eles são homens bons, eles são pessoas bons servos, jovens inteligentes, preparados, bons conselheiros, libera eles. Deus podia ter tocado no coração do rei, mas Deus não tocou no coração do rei. Deus deixou que o processo fosse ao nível do extraordinário. Leva eles para a fornalha, mas não vai levar na fornalha do jeito que ela está agora. Aquece ela 7 vezes mais. O Deus dos milagres extraordinários, meu irmão, Ele às vezes nos põe em provas extraordinárias. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Nenhum milagre extraordinário acontece no nível das coisas comuns. Os milagres extraordinários acontecem no nível das coisas extraordinárias, dos processos extraordinários, das provas extraordinárias. Quando você olha e fala assim: Deus, eu já não aguento mais, eu não suporto mais isso, Deus fala assim: agora chegou a hora de eu manifestar o extraordinário. Lançaram eles dentro da fornalha ardente. Jesus não impediu, Jesus não apagou o fogo. O Espírito Santo podia ter dado um sopro lá, Sebastião, e o fogo da fornalha apagado. Deus podia ter instalado o dedo e as chamas elas poderiam ter se tornado pedras de gelo. Podia ter começado a nevar naquele momento, mas Deus não fez isso. Porque Deus, na maioria das vezes, ou melhor, todas as vezes que Ele quer realizar um milagre extraordinário na nossa vida, Ele permite que nós cheguemos num ponto crítico. Só que o que é maravilhoso é o que Ele diz: quando vocês passarem pelas águas, eu estarei com vocês. Quando vocês passarem pelo fogo, eu estarei com vocês. As chamas não arderão em vocês. E Sadraque, Mesaque e Abednego viveram isso. Lançaram eles na fornalha, mas o quarto homem estava lá, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o meu e o seu Deus, o mesmo Cristo que está aqui na nossa vida nessa noite, que está aqui entre nós, o mesmo Cristo que nós estamos servindo, Ele está aqui, e Ele esteve lá na fornalha, e nenhuma chama tocou num fio de cabelo sequer daqueles jovens. Mas sabe, Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter dito assim, na hora que eles estavam sendo levados para serem lançados na fornalha: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Nós jejuamos, não nos contaminamos com as iguarias do rei, nós não comemos dos manjares do rei, nós nos separamos, nos consagramos para o Senhor. Por que o Senhor está permitindo isso? Mas eles não falaram nada disso. Maria, quando chamou Jesus, e Jesus disse: não vou agora, avisa para elas que essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Ela poderia ter dito: poxa, mas será que ele não considerou? Sou eu, Maria, eu quebrei o vaso precioso nos pés do Mestre. Presta atenção nessa palavra, porque essa palavra pode mudar a história da sua vida, o rumo da sua vida. Essa palavra pode abrir o céu de milagres sobre a sua casa nessa noite. Maria poderia ter dito: mas
Será que ele não vai considerar: sou eu, Maria, eu que derramei o óleo precioso, eu que beijei os pés dele, eu que ouvi ele falar lá na casa de Simão o leproso, quando ele disse vá, quando ele disse olha o que essa mulher fez, você não fez, Simão. Ele não considerou nada disso. Maria poderia ter dito isso. Quando Jesus chegou diante dela, lá em Betânia, na entrada da cidade, ela poderia ter dito: mestre, mas, poxa mestre, o senhor deixou meu irmão morrer, o senhor lembra da oferta caríssima que eu fiz? Você sabia que tem crente que faz isso? Tem crente que quando Deus coloca na prova, fica colocando diante de Deus o que fez, o que faz, o que... Mas poxa, eu fiz um voto com Deus, e Deus está permitindo essa prova. Poxa, mas eu fiz um voto... Trapo de imundícia é qualquer coisa que você coloca para tentar colocar Deus contra a parede. O que você não sabe é que Deus está fazendo e preparando algo muito maior do que você espera. Ele está preparando o milagre extraordinário. Ele está preparando o milagre que vai mudar a história da sua vida e da vida das pessoas ao seu redor. É esse nível do milagre extraordinário. Mas Jesus, eu ofertei, eu derramei tudo, eu coloquei tudo diante do Senhor. Ela não falou isso. Sadraque, Mesaque e Abednego não colocaram a fidelidade deles diante de Deus. Mas eu fui fiel. Por que o Senhor vai permitir? Não, qual foi a resposta dele para o rei? Eles disseram: se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará. Se não, nós morreremos. Mas nós não nos curvaremos diante da estátua do rei. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele podia ter dito: mas Senhor, eu orei 3 vezes por dia, todos os dias, eu não me contaminei com as iguarias do rei, eu jejuei, eu conduzi outras pessoas à santificação para o Senhor, e o Senhor está permitindo que eu seja lançado na cova dos leões. Não, Daniel não falou isso. Daniel confiou no Deus do extraordinário. Ei, o Deus do extraordinário é o meu e o seu Deus. O Deus que manifesta milagres extraordinários, Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo um Deus de milagres extraordinários. E Ele vai manifestar milagres extraordinários aqui nessa noite. Eu creio nisso. Ele vai manifestar milagres extraordinários aí na sua casa, na sua família, lá no seu trabalho. Se você crê nisso, libere um som de glória. Diga: eu creio, Jesus. Eu creio. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que depois que Jesus chorou, que os homens disseram: ele não podia ter impedido a morte desse homem, Ele abriu a vista dos cegos. Jesus disse, olha o que o texto, verso 38 diz: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Verso 40 diz: disse Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. A morte saiu. A morte saiu. A morte saiu. A morte saiu. Aquele que libera uma palavra e faz com que a morte bata em retirada, também tem o poder para liberar a palavra sobre a sua vida, e a doença sair, e o problema sair, porque Ele permanece sendo Deus. Aleluia. E o texto bíblico diz: o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse Jesus: tirem a faixa dele e deixem-no ir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse Deus que fez esse nível de milagre no passado,
tem o poder para fazer na sua vida, que é um problema infinitamente menor. É como o apóstolo Paulo disse, guiado pelo Espírito Santo: a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. O nosso Deus, que é um Deus de milagres extraordinários, pode fazer na sua vida o milagre que você já duvida que possa acontecer, o milagre que você acha que não tem mais. Não tem mais jeito, chegou num ponto crítico. O médico disse que não tem solução. O médico falou que daqui não tem mais cura. O médico falou que daqui não tem mais jeito. O juiz disse que já foi, bateu o martelo, a sentença já foi dada. Mas isso já está resolvido. Não tem mais jeito para mim. Eu pedi a Deus, mas Deus não quis atender. Tudo bem, Deus continua sendo Deus. Eu digo para você, sim, Ele continua sendo Deus, fazendo ou não fazendo o milagre que você espera. Mas você nunca deve se esquecer: Ele é o Deus de milagres extraordinários. Toda vez que o povo dele chegou no limite da esperança, Ele disse: agora é a minha vez de agir. Agora é a minha vez de agir. Sabe por quê? Na hora em que você já não sabe mais o que fazer, na hora em que já não tem mais jeito aos olhos dos homens, na hora em que você já não acredita mais numa solução, Deus se manifesta para que fique bem claro: eu sou o único que posso fazer na sua vida o que está sendo feito agora. Milagres extraordinários não saem da nossa memória. Milagres extraordinários não são apagados, não são esquecidos. Milagres extraordinários ficam registrados para sempre em nós e nas pessoas ao nosso redor. O milagre extraordinário que você precisa vai marcar a vida de muitas pessoas ao seu redor. O milagre extraordinário que você busca em Deus, não desista de buscar. Deixa Deus agir poderosa, soberana e extraordinariamente na sua vida. Só aceite o processo. Mas eu não suporto mais, eu não aguento mais, está difícil demais para mim. E o Senhor diz para você: mas eu estou com você, eu não te deixo sozinho, eu continuo contigo, eu continuo sendo Deus de milagres extraordinários. E eu quero dizer para você nessa noite: o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está aí na sua casa. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está aqui nesse lugar. E aqueles que estão ligados podem sentir a presença dEle. Ele está aqui. E eu quero convidar você nesse momento, que está com uma doença, com uma enfermidade, com um mal, seja o que for, você que está vivendo uma luta terrível, você que está se vendo lançado na cova dos leões, você que está se vendo na fornalha de fogo ardente, você que está se vendo, sem esperança, como Maria e Marta já estavam. Eu quero convidar vocês a se lembrar de uma coisa antes de nós orarmos aqui. O capítulo 12 de João é fantástico, porque olha o que diz o verso 3, se não me falha a memória, do capítulo 12 de João. João capítulo 12, verso 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Eu não sei se você prestou atenção nisso. No capítulo 11, no verso 2, diz que Maria era aquela mesma mulher que na casa de Simão o leproso derramou o óleo sobre os pés de Jesus, beijou os pés dele, chorou os pés dele e enxugou com os cabelos. Aí agora no capítulo 12, depois que Jesus ressuscita Lázaro, o verso 1 em diante diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, né? Não onde Lázaro estava enterrado. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, onde você imagina que já acabou, que não tem jeito, que já chegou, decretou falência, já era, a doença já tomou conta, onde você imagina isso, pessoas vão olhar e vão dizer assim: olha, lá onde vive fulano, lá onde vive fulana, porque o Deus de milagres extraordinários continua sendo Deus.
E aí o texto bíblico diz: onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro. Sabe o que isso aqui nos mostra? Maria não derramou óleo sobre Jesus só uma vez. Na primeira vez foi gratidão pelo perdão que ela recebeu de Jesus. Na segunda vez foi gratidão pelo milagre que ela recebeu de Jesus. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, nunca mais, se você já fez isso, nunca mais coloque diante do Senhor aquilo que você faz ou fez pela obra, para a obra, ou para as coisas de Deus, ou compromissos e votos que você fez com Deus, querendo requerer de Deus que Ele faça, porque Ele tem uma obrigação com você. Não, seja grato a Deus pelo que Ele já fez, e nunca se esqueça, depois que Ele realizar o grande milagre, realize outra grande ação de graças diante dEle. Eu profetizo em nome de Jesus que nós teremos em 2021 muitas ações de graças. Muitas ações de graça. Eu profetizo sobre a vida do ministério de louvor, sobre a multimídia da nossa igreja, sobre os obreiros da nossa igreja, sobre cada membro dessa congregação, sobre você que está diante dessa palavra. No ano de 2021 nós teremos muitas ações de graças para prestar a Jesus, porque Ele realizará grandes, poderosos e extraordinários milagres na nossa vida. Se você crê nisso, diga: eu creio. Aleluia, aleluia. E agora eu quero convidar você a orar junto comigo, para nós encerrarmos esse culto, encerrarmos essa mensagem. Eu quero convidar, como eu disse, você que está vivendo um tempo de doença, de enfermidade, você que está vivendo um tempo de desemprego, você que está vivendo um tempo de crise familiar, de crise emocional, de crise no casamento, seja qual for a área da sua vida que está em um tempo extraordinário de problemas. Qual é a área da sua vida? Pensa nisso. Qual é a área da sua vida que está vivendo um tempo extraordinário de problemas? Talvez não seja de agora, já tem bastante tempo. Talvez começou agora há poucos dias. Talvez começou hoje mesmo. Mas o Senhor diz para você: eu continuo sendo Deus dos milagres extraordinários. Eu quero convidar você a clamar a Deus, para que o Espírito dEle inunde a sua vida, e para que Ele te dê a força que Ele deu a Sadraque, Mesaque e Abednego, para que Ele dê para você a força que Ele deu para Daniel, para que Ele dê para você a força que Ele deu para Maria, para que Ele dê para você a força que Ele deu a Jesus Cristo, para que você esteja fortalecido para suportar os processos extraordinários, para viver os milagres extraordinários. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, diante do Senhor estão seus filhos e filhas, homens e mulheres, alguns doentes, alguns com uma enfermidade que está assolando a vida deles, pessoas que foram convidados pelos membros dessa igreja para esse tempo de milagres, para esse tempo de céus abertos, para esse tempo de curas que o Senhor está manifestando. Pai Santo, derrama do Teu Espírito sobre os Seus filhos e filhas nessa noite. Manifesta a cura sobre cada um deles, Pai. Manifesta um milagre sobre cada um deles, Pai. Pai, derrama sobre as mãos dos Seus filhos a unção de milagres, a unção de curas, Pai Santo, e que milagres extraordinários se manifestem. Onde há choro, onde há vergonha, onde há dor, onde há tristeza, onde houve humilhação, que manifeste-se do Senhor a honra, a glória, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Que venha a cura do céu nesse momento. Eu quero convidar, se tem alguém aí junto com você, se você está junto com outra pessoa ou com outras pessoas aí na sua casa, eu quero convidar para você ser um instrumento de Deus, um com o outro nesse momento. Nós vamos entoar uma canção aqui, pedindo que o Espírito Santo de Deus realize curas e milagres nesse momento, porque há uma unção da parte de Deus liberada para esse mês, onde muitos milagres vão acontecer, e eu creio em nome de Jesus, que nós teremos poderosos e extraordinários testemunhos no nosso meio. Eu creio que você que veio para esse culto convidado por um amigo, por um familiar seu, você está aí, mas Deus já está curando a sua casa, a sua família, Deus já está curando o seu interior, Deus já está curando a sua saúde. Muitos vão testemunhar da glória de Jesus. E eu quero convidar você que está aí a orar com a pessoa que está do seu lado. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o ombro da pessoa que está do seu lado nesse momento.
E enquanto a canção estará sendo entoada, não cante apenas no momento em que nós te chamarmos para cantar, mas enquanto a canção estiver sendo entoada, ore. Se você estiver sozinho, dobre os seus joelhos e comece a orar, porque o Espírito Santo vai colocar as mãos dele sobre você nessa noite. Quem crê nisso, isso é só para quem crê, não adianta. Se você não crê, isso não vai acontecer, mas você precisa crer, porque só você sabe o quanto você precisa do milagre. Então comece a clamar ao Senhor. Você que está aí com familiares seus, você que está aí com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, você que está aí com os seus pais, ore com eles nesse momento, coloque a mão sobre o ombro deles, vá orando um por um, deixe o Espírito Santo de Deus te usar, coloque a mão sobre eles e comece a liberar a palavra que o Espírito de Deus vai colocar na sua boca para você orar por eles. Oh Espírito Santo, vem Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Comece a orar ao Senhor, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Comece a orar ao Senhor, não cante, ore. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aí na sua casa, operando no seu coração, na sua vida, operando na sua saúde. Oh Deus, trazendo sua vida e poder, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Há uma unção de milagre nessa noite sendo derramada sobre a sua casa. Creia nisso. São sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Diga isso para ele: Pai, eu quero. Pai, eu quero contemplar. Cante isso agora, cante isso de todo o teu coração. Tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar, Senhor. Cante com toda a tua força, cante isso. Em espírito e em verdade. Em espírito. Você que está aqui, cante isso também, cante. Não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Levante sua mão e declare isso com toda a sua força. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Cante com toda a tua força. Leva-me, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Cante isso mais uma vez. Pra te adorar, Senhor. Estamos aqui nessa noite pra te adorar, Senhor.
pra te adorar. Cante isso, Senhor, independente das circunstâncias, te adorar. Cante isso de todo o teu coração, Senhor. Aí na sua casa, erga a sua mão e cante isso, pra te adorar, Senhor. Mesmo em meio a esse problema, pra te adorar, Senhor. Mesmo que as lutas não acabem agora, eu continuarei te adorando, Senhor. Mesmo que a dor não saia, pra te adorar, Senhor. Mesmo que as lutas permaneçam, eu continuarei te adorando, Senhor. Pois tu és o Deus do impossível. Pra te adorar, Senhor. O Deus do extraordinário está agindo na tua casa, na tua família, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ele está agindo na sua casa. O Espírito Santo de Deus está tocando em pessoas aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está tocando. Se você não recebeu o toque dele, não permita que o Senhor vá sem que ele note você. Não permita que ele passe de você sem que você viva o milagre dele nessa noite. A intensidade do nosso clamor determina a urgência do nosso milagre. O quanto você precisa do seu milagre, o quanto você precisa que nesse mês de dezembro o seu milagre se manifeste, o quanto você precisa entrar em 2021 vivendo a manifestação do seu milagre. Então se derrame diante do Senhor, se derrame diante dele nesse momento. Diga para ele: Jesus, eu preciso do teu favor, eu preciso do teu favor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu milagre. Diga, coloque a mão sobre o teu peito. Eu quero convidar você a declarar assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor é o Deus do extraordinário, e que eu estou vivendo uma prova extraordinária. Eu não te peço que me livre da prova, mas que o Senhor me ajude a passar por ela. Eu não te peço que me livre da prova, mas que o Senhor me dê a vitória sobre ela. Porque eu creio que o meu milagre será extraordinário, e muitas pessoas serão transformadas pelo extraordinário de Deus na minha vida. Se você crê nisso, libere o som de glória e aplauda o Rei. Aleluia. Pra te adorar, Senhor Deus, Rei dos Reis. Pra te adorar, Senhor. Abra sua mão na posição de receber. Pra te adorar, Senhor. Pai, que cada casa, cada vida, cada família que está diante dessa mensagem, diante dessa unção que o Senhor está liberando, que cada um deles viva o milagre do Senhor, na proporção necessária, na medida necessária, da forma necessária, e que a Tua palavra seja confirmada em nosso meio, para a glória do Teu nome. Que milagres extraordinários se manifestem nesse mês de dezembro, e que até o último segundo, o último centésimo de milésimo do ano de 2020, vejamos grandes, poderosos e extraordinários milagres acontecendo, para a glória do Deus vivo, poderoso e extraordinário, o Senhor da nossa vida, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja sobre cada casa, cada vida e cada família, e que a cura dos céus seja derramada sobre eles. Onde houver enfermidade nesse momento, que seja repreendida em nome de Jesus, e que hajam testemunhos, Deus amado, testemunhos do imediato do Senhor, da glória imediata do Senhor. Pai Santo,
que hoje, amanhã e no decorrer desse final de semana, muitos testemunhos sejam contados do milagre, da glória do Senhor, não para a glória de homens, não para a glória de homens, mas para a tua manifestação e glória, para que eles saibam que o Senhor nos enviou, que o Senhor enviou a Livres em Cristo para essa obra nesses últimos dias. Glorifica o teu nome através de nós, para a glória do teu nome, assim nós oramos, em o nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre o Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém, amém. Deus abençoe a sua vida e lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Aleluia. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, nos rendemos a ti, pra te adorar, Senhor, pra te adorar.